Quarta-feira, 2 de fevereiro, e o TN1 já começa com essa imagem. Há 16 dias, o TN1 abriu a edição falando sobre o caso que ganhou o país inteiro. A frase do nosso vivo, que você está vendo aí, já trazia informação. O homem acorda na praia com a barriga aberta. As tripas foram arrancadas. A vítima teria usado drogas com a namorada. O TN1 entrou nesse assunto com exclusividade na apuração da repórter Suzy Faria, que faz jornalismo policial há mais de 30 anos. Suzy estava segura nas informações que ela havia apurado. E há exatos 16 dias, o TN1 cobra da polícia explicações para esse caso. Foi um crime? Foi um acidente? O jovem que teve a barriga aberta na praia foi vítima de um assalto? A polícia já tem pistas dos criminosos? Esse jovem teve as vísceras arrancadas durante uma briga com a namorada? Como é que esse corte foi feito? Qual instrumento cortante foi usado? Os jovens já admitiram ter usado droga e álcool na praia do Ermitão, em Guarapari. Teriam tido um surto, então? Bom, são muitas perguntas e poucas respostas. Nós seguimos aguardando uma posição da polícia. O clamor da população é cada vez maior e a gente espera, claro, que esse caso seja elucidado o quanto antes. E olha só, gente, a repórter Suzy Faria, claro, continua na apuração desse caso. Vamos lá para Guarapari conversar ao vivo com ela, porque, Suzy, você traz para a gente hoje uma entrevista exclusiva com novidades sobre esse caso, tá, gente? Uma testemunha que conversou com você disse que viu a jovem no local onde esse caso aconteceu e a jovem estaria acompanhada da mãe dela durante a madrugada. Bem-vinda, Suzy, bom dia para você. Bom dia a você, amigos do TN, pessoas que acompanham aí essa história com a gente desde o dia 17 de janeiro. Olha, nós hoje tivemos acesso a uma pessoa que esteve aqui na praia quando tudo aconteceu, quando o socorro foi feito. Uma pessoa que vai revelar informações que podem ajudar a polícia e também a nós que estamos acompanhando tudo isso a entender o que de fato aconteceu. Uma pessoa que viu o desespero da mãe desde aproximadamente 1h30 da manhã, em busca da filha. Uma pessoa que aceitou falar com a gente sem querer se identificar, porque quer resguardar a sua identidade diante de um fato aí que tem causado polêmica, gerado mistério e às vezes até muita confusão com informações desencontradas. Mas sempre lembrando que as informações que nós passamos aqui estão embasadas em relatórios oficiais da polícia e também de testemunhas que viram tudo isso acontecer. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista que vocês vão ver, pedaços ao longo do jornal, em que esse homem diz que viu a mãe da menina aqui. Entre as informações que ele dá, ele viu a mãe da menina, da jovem de 20 anos de idade, por volta de 1h30 da manhã aqui na praia, como se estivesse procurando alguém. Inclusive, essa mãe teria subido por um acesso que tem aqui antes da entrada do parque, e teria ido até lá em cima no morro, onde tem aquela palavra Jesus, em busca da filha. A mãe também, depois de ter subido com algumas pessoas, ter descido o morro, também teria tido acesso ali, ó, à Praia da Cerca. Foi lá, tentou ver se encontrava a filha naquele local, mas sem chance nenhuma. Essa pessoa que vocês vão ouvir daqui a pouco, a gente comentando com ela, vai dar detalhes, inclusive, de que a polícia passou por aqui, mas não foi acionada pela mãe, que ainda ia de lá para cá em busca de tentar encontrar onde a filha estava. Vamos acompanhar uma parte dessa entrevista agora. Vocês vão acompanhar nesse minuto tudo que a pessoa sabe e que contou pra gente. Naquele dia, como de costume, eu vi um movimento na areia. Como sempre, às vezes acontece um movimento na areia. Essa senhora estava desesperada de um lado a outro e subiu o morro do Morro Jesus ali, atrás de alguém. Não sabia de quem que era. Ela estava desnorteada sem saber para onde ir, procurando alguém. Isso, procurando alguém. E foi até um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas, daqueles que estavam na areia, junto com ela, provavelmente para tentar procurar quem ela estava procurando. E ela pegou o celular, alguém ligou para ela, pegou o celular, começou a desesperar. Ficou desesperada. Isso era entre 1h30 e 2h da manhã. Amanheceu o dia,
a ambulância do SAMU chegou. Ela chegou junto com a filha, estacionaram o carro ali na frente ali do prédio. Eu perguntei à moça se ela tinha sido envolvida nesse caso. Ela falou que sim. E perguntei, a senhora que é a mãe dela? Ela falou bem assim, sim, eu sou a mãe dela. Eu falei bem assim, a viatura passou 2 vezes pela senhora, por que a senhora não acionou a viatura? Por que a senhora não parou eles? Já que a senhora estava pedindo socorro. Não, eu não vi não, segundo ela. Eu falei, não senhora, passou 2 vezes pela senhora a viatura. Aí ela falou bem assim, eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, ó, tem uma viatura lá embaixo, parada na próxima à Praça da Paz. Ela falou, eu vou dar um pulinho lá. Pegou a filha dela e saíram as duas. Elas estavam muito nervosas, entendeu? A menina estava com um respingo de sangue, né? A roupa manchada de sangue, algum respingo de sangue, mas aparentemente eu não vi machucado nenhum nela. Ela não tinha a testa machucada, ela não tinha as mãos, pernas, o senhor não viu nada? Assim, no rosto dela não tinha machucado? Não tinha machucado algum. Depois eu vi o SAMU entrando no parque, né? E provavelmente depois de mais ou menos uns 40 minutos, por aí, eles vieram trazendo o menino num quadriciclo, aparentemente lúcido, né? Até então a moça estava envolvida junto com ele e a mãe da menina não apareceram mais. O senhor que chegou a saber se alguém mais teria entrado no parque além desse casal? Não. Só eles mesmo que entraram. Só eles. Pois é, como vocês ouviram aí, essa pessoa acompanhou aqui do lado de fora tudo o que aconteceu. E mais, quando ele disse que a jovem e a mãe estavam no carro e que saíram, é que ele havia comentado antes que a jovem saiu do parque, ele viu quando ela saiu, não tinha lesões na face, ele disse que não viu, viu apenas que ela estava com a roupa suja de sangue e que ela e a mãe teriam saído de carro e voltado tempo depois, quando ele percebeu que elas estavam aqui e chegou para interagir fazendo essas perguntas que vocês acabaram de ouvir. Elas, tanto a mãe quanto a filha, não teriam, de acordo com essa testemunha, ficado aqui até o final do resgate do jovem Gabriel. Elas teriam saído antes, eles não ficaram. E ele soube que os familiares dessa jovem e também do rapaz entraram ali só, como vocês viram nas imagens, por volta das 4h20 da manhã. Ou seja, se isso já tinha acontecido entre 1 e 1h30 da manhã, vocês imaginam que o Gabriel ficou sem o socorro adequado até aproximadamente 6 horas, quando os socorristas, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros, como mostram as imagens que a gente vai ver daqui a pouco, como mostram as imagens, chegam para prestar o socorro, o primeiro atendimento a esse jovem que estava na praia, deitado, com o abdômen coberto por uma canga, esperando pelo socorro. E próximo a ele foram encontradas as vísceras. É isso, Bruna, que nós temos para trazer, por enquanto, de toda a entrevista que nós fizemos com essa pessoa que aceitou falar com a gente e que presenciou parte de tudo o que aconteceu aqui na praia. Bruna? Suzy, eu queria te perguntar, indagar para você o que te chama a atenção, porque a gente percebe aí pelo relato, então, que a mãe estava em busca dessa filha, né, de madrugada, preocupada, e conseguiu localizá-la depois que ela entrou nessa trilha. Mas então, a mãe conseguiu ligar para a filha, porque a princípio estava se tratando aí que o casal teria sido assaltado, mas então a jovem estava com o celular. Pois é, Bruna, a trilha que eu me referi não é a trilha onde eles estavam, não. É uma trilha alternativa que você sobe aqui antes um pouquinho do parque ali, vai até esse morro que o Alex vai mostrar aqui de novo, o Jesus. Mas que para ter acesso lá, você tem que passar no meio do mato. E convenhamos, né? 1h30 da manhã, você no meio de um mato desse sem saber para onde ir, é bastante arriscado. A mãe chegou aí ali em cima com algumas pessoas, segundo o relato dessa testemunha, desceu, foi para a Praia da Cerca, voltou para cá e aí chamou a atenção porque era uma pessoa que estava completamente desnorteada. Agora sim, como é possível ver nas imagens fornecidas aqui pelo Parque Municipal, pela Prefeitura, a menina está com o celular, falando ao celular, ligando para a mãe. Ontem nós inclusive entrevistamos o advogado Lécio Machado, que conversou falando para a gente que a pessoa teria, ou melhor, ele não falou que roubou, mas ele disse que desapareceu o celular do rapaz, o cartão, R$80 da menina. E que a menina teria acordado com o telefone tocando porque a mãe havia combinado pegá-la por volta de 1h30 da manhã.
E como a menina não apareceu, a mãe ficou preocupada, começou a ligar para ela para saber onde ela estava. Foi aí que ela pega o telefone, provavelmente viu o que aconteceu e começou a pedir socorro, sendo que, pelo relato dessa testemunha, contrariando aí um pouco esses horários, a menina já estava em contato com a família desde 1h30 da manhã, só que a família não conseguia localizá-la. Talvez ela não conseguisse passar direito qual era o local onde ela estava para que a família pudesse ir ao socorro dela. E quando vocês veem, só por volta de 4h20, 4h23 da manhã, é que ela vai até o posto da polícia, do vigia do parque, e aí conversa com ele pedindo ajuda. E Suzy, só depois disso é que os familiares têm acesso. Exatamente, eu quero Pode aproveitar falar, essa Bruna. fala sua, por gentileza. É o seguinte, a gente tem aqui os prints do registro das chamadas para o socorro que foram feitas, minha amiga. Então, como você disse, por volta de 1h30, essa menina ligou para a mãe, mas somente aí, 5 horas da manhã e 4 minutos do dia 16 de janeiro, tem aí o primeiro chamado de socorro para essa vítima. Daí vem outros chamados em horários próximos. Mas então o que chama a atenção, né, Suzy, é o tempo de espera, o tempo de sofrimento desse menino. Como que esse rapaz conseguiu ficar, então, teoricamente, de 1h30 da manhã até as 5 horas da manhã com o abdômen aberto desse jeito? Bruna, não é à toa que o nome desse jovem é Gabriel, o nome de um anjo, porque só um milagre para justificar a sobrevivência dele durante tanto tempo na areia, aguardando socorro. Já que o relato desse homem crava aí esse contato inicial da família por volta de 1h30. E o socorro só acontece mais de 4 horas depois. Só tendo um nome de um anjo para sobreviver a uma situação dessa. Esse menino está marcado aí pela mão de Deus para toda a vida, porque é um sobrevivente daquele sobrenatural. Agora, o que chama a atenção na fala dessa testemunha, Bruna, é porque que a mãe, tão preocupada com a filha, com essa ligação, com esse local que ela não conseguia encontrar, não acionou a polícia, que passou 2 vezes por ela. A polícia poderia ter ajudado. Essa testemunha também questiona isso. Por que ao invés de ligar para a polícia, a menina liga para a família? Por que ela não sai ali da praia, que não é tão longe assim, 10, 15 minutos, a gente fez esse trajeto, não durou muito tempo. Ela não foi diretamente ao vigia, então se não conseguia falar com a mãe, para pedir esse socorro, já que é algo tão urgente, né, quanto um assalto tão violento como esse, como diz a própria família, tinha acontecido. Por que quando os ladrões, a gente ainda não tem esse esclarecimento, vai ficar na conta aí da polícia? Por que nessa hora tão desesperadora que essa pessoa sai dali, ela não corre pedindo ajuda, ela não liga para a polícia, que é quem poderia protegê-la? Mas liga para a mãe, é claro, liga para a família, que também, né, sempre acolhe de uma forma mais fraternal. E por que se demora tanto chegar essa ajuda aqui, chegar até o vigia? São interrogações aí que a gente deixa, é claro, para a menina, para o rapaz poder explicar, para a polícia conseguir esclarecer. Não é mesmo, Bruna? Não, sem dúvida, Suzy. São muitas perguntas, poucas respostas por enquanto. Daqui a pouquinho a Suzy, então, vai estar de volta com a gente nesse assunto, trazendo, claro, mais detalhes. Suzy que fala ao vivo de Guarapari, onde tudo isso aconteceu. Foi no dia 16 de janeiro, Suzy entrou já nesse assunto no dia 16 de janeiro com exclusividade. E desde então a gente vai aguardando aí um posicionamento, né, mais conciso da segurança pública do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para saber o que de fato aconteceu. Inclusive, eu tenho, Suzy, vou ler aqui para vocês agora uma nota mais atualizada que chegou para a gente da Polícia Civil, que por meio da DHPP de Guarapari informa que realizou diligências desde o dia em que teve ciência desse fato. A Polícia Civil informa ainda que o caso segue sob investigação sigilosa e as oitivas estão sendo realizadas. No momento correto, as informações serão divulgadas à imprensa. A nota acrescenta ainda que a equipe de policiais que está atuando nesse caso é de extrema competência e atuará dentro do prazo previsto em lei para elucidação do fato. E destaca ainda que a Polícia Civil pede ajuda, claro, para quem souber de alguma coisa, né, quem tiver mais algum detalhe dessa história que intriga a todos nós, pode ligar, claro, para o Disque Denúncia 181, no anonimato, para, quem sabe, contribuir aí com as investigações
Essa é a nota atualizada da Polícia Civil. Suzy, daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre esse assunto. Você traz, claro, mais detalhes pra gente, minha amiga. Até mais. Olha só, a gente fala agora de um empresário que reagiu a um assalto e foi assassinado com um tiro no pescoço. Isso aconteceu hoje de manhã em Cariacica. Uma tristeza, gente. Ele tentou evitar que a caminhonete dele fosse levada pelos criminosos. O empresário ficou caído em frente a esse supermercado no bairro Maracanã, em Cariacica. Ele foi assassinado durante um assalto, onde o carro dele foi levado. Kleber Bergamini foi baleado e morreu na hora. No bolso do empresário foi encontrada uma quantia em dinheiro. Kleber veio até esse local para poder procurar a placa do carro dele, que ele havia perdido ontem, na hora daquela chuva. Ele chegou aqui por volta de 7h20, 7h30 da manhã. Parou o carro justamente ali onde está aquele outro carro lá. Ele desceu do veículo, então começou a procurar a placa aqui no meio desse mato. De repente, 2 homens se aproximaram e então anunciaram um assalto, exigiram que ele entregasse as chaves do carro. Ele obedeceu. Os homens então embarcaram no veículo. Assim que eles estavam dentro do veículo, Kleber tentou tirar, um dos assaltantes de dentro do carro. Foi nesse momento que o criminoso atirou. O tiro atingiu o pescoço do empresário, que não teve chance de ser socorrido. Parece que abordaram ele, para roubar o carro dele. E ele, ele sempre reagia, deve ter reagido, não tenho certeza se ele reagiu, chegaram e deram um tiro no peito dele. Os assaltantes deixaram o local com o carro da vítima, que é monitorado por rastreador. Com a ajuda da família e da empresa de rastreamento, o carro foi encontrado. O veículo foi encontrado pela Polícia Militar cerca de 1h30 depois, a aproximadamente 10 quilômetros de distância de onde o empresário foi assassinado. Está parado em um condomínio aqui em Jabaeté, Vila Velha. Quando os policiais chegaram aqui, eles viram que 2 rapazes estavam encostados ali naquele muro ali. De lá, eles observavam tudo o que estava acontecendo aqui ao lado do carro. Assim que eles perceberam a presença dos policiais militares, correram lá para dentro. Provavelmente, segundo a polícia, devem ter se escondido em um dos apartamentos localizados aqui nesses prédios. A caminhonete foi encontrada trancada e com alarme acionado. Peritos da Polícia Civil utilizaram chave extra fornecida pela família para abrir a porta e ter acesso ao interior do veículo. Curiosamente, a caminhonete estava com as 2 placas. A polícia acredita que a placa que ele procurava na manhã de hoje no bairro Maracanã era de outro carro dele. Kleber tinha 42 anos, era empresário do ramo de automóveis. Tinha uma empresa dentro de casa, de manutenção de para-brisas automotivos. Ele era casado e não tinha filhos. Para os mais próximos, um homem trabalhador. Um amigo, era uma pessoa maravilhosa, tá? Um amigão meu, quase todo final de semana estava na minha casa. Uma pessoa excelente, trabalhava 24 horas. Esse homem trabalhava de noite. Uma pessoa trabalhadora, nunca teve problema com ninguém. O cara trabalhador, o cara acorda de manhã cedo para trabalhar, acorda cedo. Entendeu? E não tem hora para chegar, chega meia-noite. Meu Deus, empresário de 42 anos, quanta violência, né? Vamos lá para fora conversar com a repórter Vanusa Santana, que vai trazer para a gente mais informações sobre esse caso tão chocante. Vanusa, boa tarde para você. Ei, Bruna Maria, boa tarde para você, boa tarde aos amigos do TN. Se é que a gente pode dar boa tarde, falando de uma coisa tão triste como essa que a gente acabou de mostrar aí, a morte de um empresário de 42 anos durante um assalto na manhã de hoje, lá no bairro Maracanã, que fica ali em Cariacica. Ele foi morto às margens de uma BR, ali de uma rodovia, e bem em frente a um supermercado. Logo em seguida, encontraram um carro que tinha rastreador. Esse empresário é um empresário conhecido lá na região, ele é muito querido ali naquela região ali de Maracanã, morava no bairro São Conrado com a esposa. No local lá do crime esteve um enteado dele, que deu algumas informações para a polícia, sobre até mesmo o rastreador que o veículo possuía, enfim, e colaborou aí com a polícia para que chegasse até esse veículo que foi encontrado nesse condomínio lá em Jabaeté, em Vila Velha. É um condomínio muito grande. Infelizmente, ali naquela região, já registrou-se
muitos casos assim de bandidos que acabam se infiltrando no meio de pessoas de bem, que lá, é claro, moradores, muita gente de bem mora no condomínio. Então, eu acho que hoje à tarde, a pista que a polícia tem e deve fazer buscas naquela região, porque no momento em que a Polícia Militar chegava lá para poder checar, né, a localização desse veículo lá no condomínio, ela se deparou, né, os policiais se depararam com esses 2 suspeitos. Eles estavam encostados ali, muito próximos ao carro, e eles meio que monitoravam a movimentação ali em torno do veículo. E assim que eles viram os policiais, eles correram atrás desse condomínio. Bruna Maria tem uma certa mata, né, uma área verde de mata fechada. Também existe essa possibilidade desses 2 suspeitos. A gente não pode afirmar que tratam-se dos ladrões, né, dos criminosos aí que culminaram aí com o assalto, levando o carro do empresário, e também com a morte dele, né? Uma morte tão precoce, um homem de 42 anos, em junho agora ele completaria. E uma curiosidade também, Bruna Maria e amigos do TN, em conversa com um dos militares lá no local, ele nos relatou, né? Relatou à imprensa, de que há 1 ano eles estiveram na casa desse empresário. A casa dele, a residência dele havia sido invadida por criminosos. Enfim, né? Ele não estava em casa, mas acionou a polícia, os policiais militares estiveram no local, ele registrou a ocorrência, mas nenhum criminoso foi identificado naquela época. Agora sim, ele acabou sendo aí morto, né, durante esse assalto tão terrível. Ele tinha dinheiro no bolso, mas o dinheiro não foi levado. Cerca de R$2.000 foi a quantia que a polícia, né, civil acabou ali, né, conferindo no local com ele, estava no bolso dele. É uma cena muito triste que a gente presenciou hoje de manhã durante a perícia da Polícia Civil. Bem, vamos falar agora sobre as notas, né, que a Polícia Civil e a Polícia Militar nos enviaram, né? A Polícia Militar disse, né, que um homem foi morto durante um assalto, e a Polícia Civil disse que essa ocorrência ainda está em andamento e que mais informações não seriam passadas para poder não atrapalhar as investigações. Mas a gente torce, né, para que esses criminosos, né, para que a polícia, né, aperte o cerco contra esses criminosos aí que provavelmente estão no município de Vila Velha, a gente acredita, já que o carro foi encontrado, eu repito, nesse condomínio aí em Jabaeté, né, é um bairro de Vila Velha, onde existe um condomínio que é muito conhecido, infelizmente porque criminosos acabam abandonando carros ali, né, e se infiltrando ali no meio das pessoas de bem que ali moram. Bruna Maria. A gente vai ficar, claro, nessa expectativa para que esse caso seja esclarecido. Uma tristeza imensa aí para essa família e para os amigos também. Um empresário, 42 anos, foi morto por um tiro no pescoço durante uma tentativa de assalto no bairro Maracanã, em Cariacica. Vanusa, obrigada aí pelas informações, tá? Minha amiga, bom trabalho para você. Gente, já está em casa a cadeirante que foi atropelada por um ônibus do Transcol em Cariacica. A gente acompanhou as imagens desse atropelamento ontem, são imagens fortes demais, né? Ela falou do susto na hora que foi imprensada e disse que o motorista esqueceu que ela estava na frente do coletivo. É impressionante, a cena é angustiante. Repare, ela percebe a presença do coletivo, ajeita a cadeira e mesmo assim o motorista a atinge. Ela gira enquanto a cadeira quebra, bate a perna na calçada e em seguida é amparada pelas pessoas na rua. Foi algo muito rápido, a cadeira já foi virando já comigo, entendeu? Foi um susto bem grande para mim. Eu fiquei paralisada na hora. Do momento do acidente, ela só se lembra que tudo foi muito rápido. E também da explicação do motorista, do porquê disso ter acontecido. Ele falou que me viu na hora que os passageiros desceram e depois ele esqueceu que eu estava ali e saiu com o ônibus. Depois de uma noite no hospital, a Gisele está bem, na medida do possível. Não quebrou nada, mas teve escoriações nas pernas. Está usando uma cadeira de rodas emprestada, que foi arranjada pela empresa de ônibus, mas que não serve para ela. Eu quero uma cadeira nova, igual a que eu tinha, entendeu? Eu não quero uma cadeira reformada. Eu não quero uma cadeira usada. Logo depois do acidente, na segunda-feira, a Gisele foi encaminhada aqui para o hospital de urgência e emergência. Mas como você viu, nessa terça-feira teve alta, já está em casa, tentando se recuperar, principalmente do choque que ela acabou sofrendo
depois desse acidente. Só que quem voltou aqui para o hospital foi também uma vítima de um acidente envolvendo um coletivo, a Tatiana, a cozinheira que foi atropelada dentro do terminal de Carapina e acabou perdendo uma perna. O acidente aconteceu no início desse ano, em janeiro. No mesmo dia, teve a perna esquerda amputada, do joelho para baixo, e só teve alta 7 dias depois. Estou internada de novo, tô com infecção na perna, minha perna necrosou toda, entendeu? Estou num sofrimento grande mesmo. E sem a ajuda de ninguém. A empresa de ônibus não me procurou para poder me ofertar uma apólice de seguro. Só que ela não me procurou novamente. Triste demais, né? Sobre o caso do atropelamento no terminal de Carapina, que a gente viu aí agora, a empresa responsável diz que fez contato com um familiar da vítima e que a seguradora vai dar seguimento no caso. Em relação ao atropelamento da cadeirante, tá aí as imagens, a empresa diz que está prestando assistência e que uma cadeira de rodas definitiva será providenciada. A Defensoria Pública cobrou da Prefeitura de Cariacica e a CETURB sobre a acessibilidade no local do atropelamento. Alguma providência tem que ser tomada, né, gente? Vamos de notícia boa agora, porque a menina de 4 anos que foi atropelada no interior de Domingos Martins recebeu alta da UTI. Que maravilha, né? Flagrante do atropelamento tá aí, foi feito por uma câmera no distrito de Tijuco Preto. No último dia 22, Taislane Schroeder foi atingida por um carro em alta velocidade. Ela foi socorrida em estado grave, teve a clavícula quebrada, inchaço cerebral e precisou ficar em coma induzido. No mesmo dia do acidente, o condutor do veículo foi identificado e detido já em outra cidade, Santa Maria de Jetibá. Ele pagou uma fiança de R$5.000 e responde em liberdade por lesão corporal culposa, dirigir sem habilitação e ainda omitir socorro à vítima. Amanhã, os alunos da rede estadual retornam à sala de aula, ensino 100% presencial. Todo mundo na expectativa, com saudade da escola, com saudade dos professores, dos amiguinhos. Então, bora conversar agora com o nosso repórter Luciano Rosetti, que acompanhou, gente, os preparativos para receber os alunos. Não é isso, Luciano? Bem-vindo, boa tarde. Exatamente, amiga Bruna, amigo do TN, boa tarde para todo mundo. Amanhã é o grande dia, né? Quinta-feira, dia 3, dia das aulas 100% presenciais voltarem em âmbito estadual. São mais de 400 escolas, né, estaduais, exatamente 411 escolas, que estão aí todas preparadas para receber mais de 211 mil alunos. Então tem álcool, né, nas salas, nos corredores, em tudo quanto é canto, está tudo sinalizado, tudo prontinho, preparado para o retorno presencial das aulas, né? A gente preparou uma reportagem sobre isso, vamos ver. Limpa o chão com sabão, com água, puxa com rodo, deixa tudo nos trinques, porque amanhã é o grande dia. Dia de voltar às salas de aula, de retornar com o ensino 100% presencial. Para isso, as escolas estão com tudo preparado já. Álcool nos corredores e nas salas, sinalização em cada canto e, claro, uso de máscara obrigatório. Os professores estão numa jornada de planejamento pedagógico, né, muito focado em preparar um plano de ação para poder atuar na recomposição das aprendizagens que estão sendo perdidas ao longo da pandemia, mas também sendo formados no processo de controle de biossegurança dentro das escolas. Nós temos assim, uma preocupação muito grande com a questão da pandemia, mas as escolas são ambientes seguros para receber os estudantes. A partir de amanhã, as mais de 400 escolas da rede estadual de ensino vão receber os mais de 211 mil alunos. E 2022 vai ser um ano de recomeço. Recomeço da educação presencial, como nos velhos tempos, né? É o que o governo chama de recomposição da aprendizagem dos alunos. Isso inclui a aquisição de 181.469 livros físicos e um acervo digital com mais de
30 mil títulos. A gente só recupera o que a gente teve. Como a gente não teve acesso a grande parte do conteúdo por conta do problema da pandemia, a gente está trabalhando com uma recomposição, que é buscar o que não foi aprendido, o que era base para dar sequência nos estudos. A gente está buscando isso juntamente com dar a continuidade para que não haja defasagem de idade série na formação desses estudantes. Então é isso aí. Amanhã é o grande dia. Que venha o ano letivo de 2022. Com os alunos vacinados, vai ficar bem mais fácil essa tão esperada volta às aulas. Quanto mais gente vacinada, nossas escolas voltando com os estudantes vacinados, essa biossegurança para que a gente não abra mão dessa suspensão de aulas, ela é muito essencial para que aconteça esse processo ao longo do ano letivo 2022. Muito bem, então tá aí a reportagem mostrando que tá todo mundo na expectativa, com certeza os pais aí, amigos do TN, alunos, professores, tá todo mundo aí torcendo para dar tudo certo, para não ter nenhum problema nesse retorno 100% presencial. A gente vai acompanhar amanhã aqui também no TN, vamos fazer reportagens sobre esse primeiro dia de aulas 100% presenciais na rede estadual de ensino. Só lembrando que todo o protocolo de saúde vai ser seguido e o uso de máscara é obrigatório. Volto com você, minha amiga Bruna. Sem dúvidas, para todo mundo começar o ano letivo bem protegido, né, Luciano? Obrigada aí pelas informações, tá, meu amigo? Olha só, gente, uma cena chamou a atenção hoje cedo na ilha de Santa Maria, em Vitória. Bota aí pra gente ver, porque parte desse carro foi engolido por um buraco na Avenida João Santos Filhos. Tá aí, o Fiat Uno ficou com as duas rodas presas na cratera que abriu após uma obra da Cesan. O motorista não viu o buraco, que estava encoberto pelo alagamento causado aí pelas fortes chuvas, né, de ontem à noite. Então, técnicos da Cesan já identificaram o ponto de rompimento da adutora de água e fazem o reparo. A previsão é que o serviço seja concluído até o início da noite. Então, fica um alerta, porque é importante que os moradores da região da Ilha de Santa Maria economizem a água aí nesse período. Que susto, né, para esse motorista. E olha só, vamos virar aqui para a câmera 1, porque a gente continua falando aí da chuva forte, né, que voltou a causar transtornos e estragos. Ontem à noite o tempo ficou feio, muito relâmpago, muito trovão. Vamos ver os registros que foram feitos pelos amigos do TN. Em Campo Grande, Cariacica, ruas e avenidas alagaram. Nesse trecho, veículos ficaram encobertos. Olha lá o Gol, 2, ó, o carro debaixo d'água, ficou embaixo d'água, ó, shopping. Nesse trecho, o volume de chuva da pista era tão grande que motoristas ficaram ilhados. Esse caminhão ficou retido no alagamento. O temporal complicou a vida do cariaciquense. Prejuízo e trânsito parado em vários pontos. No bairro Serra Dourada, na Serra, mais inundação. Ruas ficaram encobertas e moradores ficaram revoltados. Olha a vergonha da minha rua. Olha bem pra você ver. Em Itapemirim, sul do estado, a chuva forte alagou tudo. Comerciantes se esforçaram para impedir a entrada da água. Em Cachoeiro de Itapemirim, teve temporal acompanhado de raios e ventania. Nessa rua, a água estava quase na cintura do morador. Aqui, o motorista também precisou ter paciência para circular. A enxurrada foi forte e essa chuvarada deve seguir nos próximos dias. Aí então, muita água, né? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo. Tá aqui, ó, na imagem, o tempo tá bem nublado, tá? Segue carrancudo aqui em Vitória. E é o seguinte, vai seguir mesmo tempo instável por causa da situação da zona de convergência no Atlântico Sul. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em todo o Espírito Santo. O Incapé emitiu alerta de atenção para risco de temporais, então vamos ficar atento, né? As chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e a possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. As temperaturas diminuem em todas as regiões, pelo menos dá uma trégua aí nesse calorão que tá fazendo. Agora, gente, meio-dia e 29, a gente volta a falar sobre o caso de Guarapari, o jovem de 21 anos que foi encontrado com a barriga aberta na Praia do Ermitão.
A gente está aí mostrando para vocês agora as imagens que a polícia também já teve acesso. Essas imagens foram divulgadas ontem, mostram o casal tendo acesso à trilha do Parque do Morro da Pescaria. Eles, inclusive, se a gente observar aí de perto, eles estão com uma lanterna, ó, tá aí, ó, para eles conseguirem enxergar melhor esse caminho de pedras. O parque, nesse momento, gente, por volta aí de 9 horas da noite, estava fechado, tá? Isso foi no dia 15 de janeiro, onde eles têm acesso por essa trilha. Aí já é uma imagem que mostra essa jovem desesperada, aparentemente já tinha acontecido, o menino já estava ferido, ela pede ajuda, fica aí andando de um lado para o outro, meio desnorteada, aparecem outras pessoas, uma outra mulher segurando um telefone celular, tudo indica que nesse momento ela já estava pedindo ajuda, já estava querendo socorro para esse rapaz que estava na praia. Tá aí essa imagem, ele já estava nesse momento com o abdômen aberto, a gente percebe que as pernas inclusive estavam aí um pouco ensanguentadas, ele está coberto por uma espécie de canga, nesse momento ele estava com a barriga aberta e os órgãos estariam do lado de fora do corpo, na areia, todo sujo aí de areia. E aí esse já é o momento em que o resgate é feito. No dia seguinte, já bem mais tarde, tá claro, né, pela manhã, as equipes do SAMU levam esse rapaz numa maca em quadriciclo. Daí ele é levado para uma ambulância, onde recebe os primeiros atendimentos, estava em estado grave, e em seguida é levado para o hospital. Chama a atenção que nessa imagem aí, a jovem que estava acompanhando esse rapaz já não aparece, tá? O que aparece aí é um outro homem que está de bermuda branca, a gente não sabe quem é, além das equipes de resgate. Essas imagens foram divulgadas ontem e a gente está mostrando para vocês aí, que mostram um pouco dessa movimentação do que aconteceu na praia do Ermitão. Vamos lá para Guarapari, então, novamente. A gente continua conversando sobre esse caso. Suzy, o delegado de homicídios, né, da Delegacia de Homicídios, já deu um prazo aí para ele elucidar esse caso, para terminar essas investigações? É com você, minha amiga. Bruna, eu ontem conversei com o delegado Franco Malini. Ele me revelou o seguinte: o jeito dele trabalhar. Só gosta de falar sobre o assunto quando ele encerra o inquérito, que ele ouve todo mundo, que ele pega todas as pistas e que ele faz o relatório com a conclusão dele. Então, até isso acontecer, ele fica sem condições de falar sobre o andamento desse caso. Mas adiantou que, para terminar isso, ele precisa ouvir o depoimento do rapaz, do Gabriel, vítima de toda essa situação que tem gerado muitos comentários, polêmicas, mistérios, interrogações, enfim. Ele disse que só depois que ouviu o Gabriel e que já repassou para a família um encaminhamento para o Gabriel fazer exame de corpo de delito. Então, só depois da alta, quando vai ser marcado aí o dia do rapaz ir até a delegacia prestar depoimento. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento quanto àquela fala que essa testemunha nos deu, dizendo que quando ele viu a menina dentro do carro, ela não estava com nenhum hematoma. O advogado da família, o senhor Lécio Machado, ele não nos deu as imagens, mas mostrou para nós como que essa jovem estava. Ela tinha um grande calombo na testa, o famoso galo, né, que a vovó fala sempre pra gente, um galo na testa, lesões pelo corpo, lesões na perna e também aqui nas mãos. Ela tinha as mãos sujas de sangue e de muita areia. E que ela estava traumatizada e que foi levada pela família para ser atendida lá no hospital em Anchieta. E ela estava bastante lesionada. Essas imagens eu posso falar para vocês que foi o que ele nos mostrou ontem durante a entrevista que nós fizemos com ele e que mostra a jovem bastante lesionada. Contou ainda que o rapaz, o Gabriel, estava também com o maxilar quebrado porque teria lutado com essa pessoa que, segundo ele, esse assaltante, que fez tudo isso que vocês viram aí. Um caso um pouco atípico para uma tentativa de latrocínio, já que o objetivo do ladrão é sempre levar o objeto em questão e não ter tempo de abrir a barriga de uma pessoa, arrancar as tripas, o intestino, como nós temos mostrado aí e visto todo esse período. Mas, novamente, eu falo que essa testemunha que nos contou, que nos atendeu, contou desse desespero da mãe, que estava aqui a todo momento tentando localizar a filha e que tinha até um grupo cantando aqui na praia. A mãe, de acordo com essa testemunha, teria subido esse atalho aqui, ó, que vocês podem ver nessa pedra um pouco gasta, e chegado aí lá em cima no alto do morro, desesperado, tentando localizar a filha,
ela desceu, foi para o outro lado da praia, que é a Praia da Cerca, também muito famosa aqui em Guarapari, tentando localizar a filha, tentando falar pelo telefone, tentando prestar ajuda o mais cedo possível, mas não conseguindo. O que teria acontecido, até segundo o próprio advogado, por volta de 1h30 da manhã. E ela só conseguiu finalmente localizar a filha depois que a menina aparece aí nessas imagens, falando com o vigia do parque. Aí sim que vocês veem que estão entrando mais pessoas, seria o padrasto, o pai, a própria mãe da jovem, que foi buscá-la lá na Praia do Ermitão, que fica a cerca de 1 quilômetro aqui da entrada do parque. E quando eles entraram, que vocês viram as imagens dele acessando aqui a praia, eles entraram, Alex, vou mostrar ali, ó. Depois daquele marlin ali, depois daquele suporte onde está o barco, depois daquilo ali, naquelas pedras, é que eles tiveram acesso à Praia do Ermitão. Nós chegamos a conversar com o comandante da Polícia Militar aqui de Guarapari e ele nos revelou que nessa região eles não têm registro de assalto, o que não significa que não aconteçam. A gente sabe que tem muitas pessoas que não gostam de fazer registros de assaltos que sofrem. Mas o comandante, o tenente-coronel Emerson Caos, disse que lá na PM não tem praticamente registro nenhum de crimes que aconteçam por aqui. E nós vamos ouvir agora um pouco dessa sonora, que daqui a pouco vocês vão ter um pouco mais na íntegra, na matéria que nós vamos exibir daqui a pouquinho. Fique atento aí, fique acompanhando, sobre o que ele disse daquele dia, daquela madrugada em que ele esteve aqui na praia e acompanhou todo o resgate, todo o sofrimento, todo o desespero da mãe e dessa menina aqui. Vamos acompanhar. Naquele dia, como de costume, eu vi um movimento na areia. Como sempre, às vezes acontece um movimento na areia. Essa senhora estava desesperada de um lado a outro e subiu o morro Morro Jesus ali, atrás de alguém. Não sabia de quem que era. Ela estava desnorteada sem saber para onde ir, procurando alguém. Isso, procurando alguém. E foi até um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas, daqueles que estavam na areia, junto com ela, provavelmente para tentar procurar quem ela estava procurando. E ela pegou o celular, alguém ligou para ela, pegou o celular e começou a desesperar. Ficou desesperada. Isso era entre 1h30 e 2h da manhã. Amanheceu o dia, a ambulância do SAMU chegou. Ela chegou junto com a filha, estacionaram o carro ali na frente ali do prédio. Eu perguntei à moça se ela tinha sido envolvida nesse caso. Ela falou que sim. E perguntei, a senhora que é a mãe dela? Ela falou bem assim, sim, eu sou a mãe dela. Eu falei bem assim, a viatura passou 2 vezes pela senhora, por que a senhora não acionou a viatura? Por que a senhora não parou eles? Já que a senhora estava pedindo socorro. Não, eu não vi não, segundo ela. Eu falei, não senhora, passou 2 vezes pela senhora a viatura. Aí ela falou bem assim, eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, tem uma viatura lá embaixo, parada na próxima à Praça da Paz. Ela falou, eu vou dar um pulinho lá. Pegou a filha dela e saíram as duas. Elas estavam muito nervosas, entendeu? A menina estava com um respingo de sangue, né? Uma roupa manchada de sangue, algum respingo de sangue, mas aparentemente eu não vi machucado nenhum nelas. Ela não tinha a testa machucada, ela não tinha as mãos, pernas, o senhor não viu nada? Assim, no rosto dela não tinha machucado? Não tinha machucado algum. Depois eu vi o SAMU entrando no parque, né? E provavelmente depois de mais ou menos uns 40 minutos, por aí, eles vieram trazendo o menino num quadriciclo, aparentemente lúcido, né? Até então a moça estava envolvida junto com ele e a mãe da menina não apareceram mais. O senhor que chegou a saber se alguém mais teria entrado no parque além desse casal? Não. Só eles mesmo que entraram. Só eles. Gente, Suzy continua aqui com a gente. É o seguinte, ontem nós conversamos ao vivo, né, com o advogado que representa a família. A gente continua nesse contato e ela informou hoje de manhã pra gente que o casal não quer dar entrevista. Por enquanto, eles não vão falar sobre o assunto, estão muito abalados, mas a gente continua aí nesse contato para a gente ter todas as atualizações. Ô Suzy, eu quero chamar a atenção também, porque é o seguinte, a gente tem prints de conversas do WhatsApp, roda aí pra gente, que mostram o jovem, né, de 21 anos, negando toda a história que já está rolando aí desde o dia 16. Ele diz que, na verdade, ele realmente estava na praia à noite, que foi atacado, não fala como nem por quem, e ele diz que é óbvio que a parada do intestino é caô, ou seja, é mentira, só que a gente
já viu que não é mentira, na verdade aconteceu sim, de fato. Aí o amigo questiona se ele foi esfaqueado, ele diz que na verdade foi garrafa de vidro, mas que não houve esfaqueamento. Então, Suzy, o que a gente percebe aí nessas conversas é que muita gente preocupada com ele e ele em todo momento negando, né, que teria de fato acontecido ou não, mas ele disse que não foi nada relacionado à companheira que estava com ele ali no momento, né, que ele teria sofrido um atentado. Ele sustenta, né, essa versão. Bruna, o que a gente fica um pouco na dúvida, não querendo lançar culpa em cima de ninguém, mas só tentando esclarecer, e você falou bem, desde que desse fato aconteceu, a gente tem tentado falar com a família, mas não consegue, até para buscar explicações mais corretas. Só agora, né, depois que viralizou, que a gente conseguiu contato com o advogado, é que o próprio advogado nos contou ontem em entrevista que o casal não lembra de nada que aconteceu. Do momento do fato, eles não lembram de nada do que houve. Palavras do próprio advogado. Então, como é que o rapaz consegue afirmar que foi com garrafa, que foi um assalto, o que aconteceu, se no momento desse ato ele perdeu a memória, ele teve esse trauma que não consegue lembrar de como tudo se passou? Então fica mais essa pergunta, o próprio advogado, a gente questionou isso a ele ontem, nós estamos falando aqui porque conversamos com ele ontem, e ele também não sabe explicar. Mas ao mesmo tempo ele diz, esses assaltantes, essas pessoas que estavam ali, que pegaram esses jovens de surpresa, que estavam fazendo um luau a dois, que estavam fazendo uma despedida romântica, depois de 1 ano de namoro, ele ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, enfim, era para ser uma despedida muito feliz, alegre, terminou de um jeito tão inesperado para os dois. Mas é o que está todo mundo questionando, até mandando mensagens para a gente. Se a todo momento se fala que eles não lembram de nada, como é que eles podem afirmar o que aconteceu ou o que deixou de acontecer? É algo que a gente lança agora de novo para o delegado Franco Malini para poder esclarecer, ouvindo aí as 2 peças principais desse mistério, que é o casal. Bruna. A gente, claro, segue aguardando aí um posicionamento mais claro da segurança pública desse estado, do nosso estado. Um caso que a gente entrou aí, né, antes de todo mundo, Suzy, inclusive, aproveitar e dar parabéns para a Suzy, gente. Ela que correu atrás dessa história lá no dia 16 de janeiro, tá? A gente entrou nessa história antes de todo mundo, no dia 16 de janeiro, trouxemos aqui com exclusividade. Agora a gente, claro, vai seguir acompanhando e esperando as respostas para tantas perguntas, né? Importante é esclarecer o que aconteceu com esse jovem. Daqui a pouquinho a gente segue nesse assunto. Suzy vai estar de volta com a gente, tá, Suzy? Obrigada. Até porque, Bruna, Claro. Bruna, só uma coisa, como eu falei ontem, volto a repetir hoje, se esse ladrão que tem capacidade de levar parte dos objetos das vítimas e ainda tem a coragem de abrir a barriga de um jovem, retirar partes dos órgãos dele, tá solto por aqui, por favor, que a Polícia Militar, que a Polícia Civil investigue e que a Polícia Militar redobre a atenção e a vigilância nesse parque, que é um parque bonito, é um parque que projeta Guarapari, é um parque que tantos turistas visitam e eles acabam ficando à mercê desse psicopata. Então, que a polícia fique atenta ao Parque Morro da Pescaria para evitar que novas pessoas sejam vítimas dessa pessoa tão maluca que acabou fazendo isso com esse jovem. Bruna? Sem dúvidas, é preocupante, né? Se for o caso, tem um maníaco à solta por aí, precisa reforçar a segurança. Valeu, Suzy, até daqui a pouquinho, tá, minha amiga? Olha só, agora a gente vai falar da volta dos cobradores no Transcol. O retorno dos mais de 1.000 trabalhadores está previsto para o próximo dia 14 por causa da pandemia. Gente, eles estavam afastados desde maio de 2020. Os cobradores passarão a atuar nas recargas do cartão GV dentro dos ônibus. O expediente será de segunda a sexta durante os horários de pico, de manhã e também à tarde. Cine de Vitória tem 71 vagas, mecânico de refrigeração, enfermeiro do trabalho, analista administrativo. Acesse trabalhavix.vitoria.es.gov.br. 188 oportunidades no Cine da Serra, serralheiro de alumínio, porteiro, jardineiro e muito mais. O site para você ver os detalhes é o maisemprego.serra.es.gov.br.
E atenção, você que tem aquela dificuldade para enxergar. A Prefeitura de Vitória está oferecendo 195 mil consultas e exames de vista para os moradores da capital. 195 mil consultas e exames oftalmológicos. São 20.400 consultas e mais de 174 mil exames. Um aumento de 70% no número de atendimentos. Com o dinheiro economizado, a Prefeitura agora oferece esse serviço e está zerando a fila de espera. As consultas e exames de vista estão sendo realizados na Santa Casa. Para ser atendido, marque aí uma consulta na unidade de saúde do seu bairro aqui em Vitória. As unidades de saúde encaminham para a Santa Casa. Lá, o médico te avalia e, caso seja necessário, ele encaminha você para a Santa Casa. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Vitória para atender você, cidadão, com todo o respeito que você merece. Agora, 12h45. Vamos dar uma pausa rapidinho e na volta um dado preocupante. 65% das mortes registradas mês passado por Covid no estado são de pessoas que não se vacinaram contra a doença. Sai daí não que a gente já está voltando. TN1 está de volta e é o seguinte, 65% das pessoas que morreram no mês passado por causa da Covid não se vacinaram ou estavam com um esquema de imunização incompleto. Dado muito preocupante. Quem vai falar sobre esse assunto agora ao vivo pra gente é o nosso repórter Matheus Andreata. Matheus, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde aí para os amigos do TN. Pois é, um dado muito preocupante. A Secretaria de Saúde aí trouxe ontem em uma coletiva que 65% dessas mortes pela doença foram de pessoas que não se vacinaram ou que estavam com esquema vacinal incompleto. E é importante a gente lembrar que janeiro foi o período que o Espírito Santo mais registrou casos desde o início da pandemia. Foram mais de 216 mil casos confirmados e quase 200 mortes desde o início da pandemia que o Espírito Santo registrou. E janeiro está aí como o período que mais matou pessoas desde esse início, né? E olha, esse reflexo, essa preocupação também se estende aos leitos de internação dos pacientes que estão com Covid. Vocês vão assistir agora uma matéria do repórter Vitor Zucolotti, que ele trouxe todos os detalhes que o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, comentou ontem na coletiva. O mês de janeiro terminou batendo recorde. Foi o que mais registrou casos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia no estado. Foram exatos 216.755 casos confirmados. Infelizmente, o painel coronavírus também aponta 196 mortes. A CESA traçou o perfil das vítimas das primeiras semanas do mês. Muitos não tomaram a vacina ou estavam com o esquema incompleto. Quando avaliamos o esquema vacinal atrasado ou incompleto, temos um percentual de 65% de pessoas com esquema vacinal atrasado ou incompleto e 16% dos vacinados sem nenhuma dose. São aproximadamente 95 mil adultos não vacinados somente no estado do Espírito Santo. O cruzamento de dados da CESA também mostrou o mesmo indicativo para os internados em leitos para tratar pacientes com Covid. Nós temos um total de 70% da ocupação hospitalar de todas as pessoas internadas nos hospitais públicos que não tomaram dose ou que estão com esquema vacinal incompleto ou atrasado. Diante desses dados, a Secretaria de Saúde quer vacinar o máximo possível. Inclusive, espera que com a adoção do passaporte da vacina para acesso a alguns estabelecimentos, incentive aquele que ainda não tomou a sua dose ou está com o esquema vacinal todo atrasado. Vencer a pandemia e reduzir o impacto dela em internações e óbitos é toda a população ser vacinada. Por isso, todas as medidas que estimulem a vacinação, que permitam com que as pessoas vacinadas tenham maior acesso aos ambientes de entretenimento, aos ambientes de lazer, são medidas fundamentais para poder ultrapassar os 85% da população que aderiram voluntariamente à vacinação com esquema completo, da população adulta. Uma estratégia para poder vacinar ainda mais está associada à volta às aulas e às crianças.
A expectativa é que em breve a CESA disponibilize no site Vacine Confia uma aba onde os pais podem autorizar a imunização dos seus filhos. E isso pode acontecer nas escolas. A plataforma está sendo atualizada e a partir dessa semana haverá um botão de acesso rápido para a autorização dos pais de vacinação dos menores. Nós queremos garantir que o retorno das aulas aconteça num ambiente de ampla mobilização pela vacinação das nossas crianças. O foco é a vacina e, segundo a CESA, se 90% da população que pode receber o imunizante aderir, o combate à Covid será ainda mais efetivo. Pois é, vocês viram aí que os dados são bem preocupantes aqui no Espírito Santo, ainda mais nessa quarta onda da doença, né, que o estado tem vivenciado. Vou passar rapidamente aqui em alguns dados. 93% da população capixaba são de pessoas vacinadas com a primeira dose ou dose única. 82% com o esquema vacinal ainda está incompleto e apenas 30% da população com a terceira dose, a dose de reforço. Então esses dados aí alarmantes da Secretaria de Saúde é um ponto para a gente ligar o alerta para as pessoas ainda que estão com doses atrasadas, ainda não se vacinaram, né, nem com a primeira dose ainda. É claro, vale a gente relembrar mais uma vez que a vacina aqui é uma questão de saúde pública e não uma briga de ideal político. Então a gente já viu aí tanta tristeza, a gente não quer que que essas situações se repitam aqui no nosso estado, né, Bruna? Sem dúvidas, Deus me livre a gente voltar para aquele cenário de 2020, 2021. A gente precisa andar para frente com a vacinação. Matheus, obrigada aí pelas informações e bom trabalho para você, tá, meu amigo? Gente, em Cariacica, um homem foi assassinado a tiros no quintal de casa. O crime pode ter relação com drogas, já que a vítima tinha 5 passagens por tráfico. O homem de 33 anos foi morto dentro desta casa no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Era início da noite desta terça-feira quando ele foi baleado por 5 tiros no quintal da residência. O homem foi identificado como André José da Silva Pinheiro. Ele estava na casa com o padrasto quando os criminosos apareceram na rua. Segundo a polícia, os suspeitos chegaram andando. Moradores contaram que ouviram mais de 10 tiros. As cápsulas ficaram pelo quintal. O padrasto da vítima estava alimentando a égua da família nos fundos do quintal quando ouviu os tiros. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que o enteado tinha acabado de sair do banho e estava sentado aqui na área externa quando os bandidos chegaram atirando. A vítima ainda correu para a parte de trás da casa, mas mesmo assim ele foi baleado e caiu morto perto das bananeiras. Os bandidos fugiram do local. De acordo com familiares, ele morava em Ilha das Flores, Vila Velha, e estava na casa do padrasto há poucos dias. Segundo os militares, a vítima tinha 5 passagens pela polícia por tráfico de drogas. O corpo do homem foi recolhido para o Departamento Médico Legal de Vitória. E a polícia já está investigando esse caso. Olha só, vamos voltar a falar com a Suzy, está de volta. Ela vai trazer para a gente mais detalhes do que ela apurou hoje sobre o caso do jovem que teve a barriga cortada na Praia do Ermitão, em Guarapari. Suzy, minha amiga, é com você novamente. Hein, Bruna, eu estou recebendo muitas mensagens aqui no celular das pessoas interessadas em saber como que a gente descobriu isso. Foram através de relatos oficiais da polícia, que nós estamos nos baseando, testemunhas e fontes. Então a gente não está inventando nada, estamos atrás e embasados nessas informações. Agora vocês vão acompanhar uma matéria onde nós reunimos tudo aquilo que aconteceu, que nós conseguimos apurar desde o dia do fato até agora. Lembrando que durante esse período, algumas vezes nós tentamos falar com a família para que pudesse esclarecer os fatos de uma forma muito mais precisa, mas não fomos atendidos. Então, e só fomos atendidos agora, ontem, né, com o advogado da família que conversou com a gente. Então vamos assistir a matéria aí, onde inclusive essa testemunha que deu um depoimento exclusivo, ela detalha mais um pouco do que ela viu aqui na praia. Vamos acompanhar. Gabriel Muniz Pickersgill, de 20 anos, é o rapaz que está nessa foto. Aqui, ele está na areia da Praia do Ermitão, em Guarapari, aguardando socorro. Está com o abdômen aberto e as vísceras expostas. A imagem não mostra, mas boa parte delas foram arrancadas e jogadas na areia. Terminou em desespero uma noite que deveria ser romântica e que começou às 9 horas da noite, quando o casal entra clandestinamente no parque, que já está fechado.
Gabriel e a namorada estavam, segundo o advogado da família, fazendo uma festa de despedida. O rapaz, que é estudante de tecnologia da informação, viajaria 2 dias depois para os Estados Unidos. De fato, eles foram para o luau, passaram ali pela entrada do parque, estavam lá se divertindo, beberam um pouco de álcool e tal. Uma das informações é que eles teriam só ingerido bebida alcoólica, mas nos relatórios, nos relatos da polícia está ali que ele disse que os dois teriam usado drogas no local. Isso. Ontem nós fomos à polícia, prestamos depoimento. O que ocorreu é que eles experimentaram o entorpecente ali naquele momento, né? Tanto ele quanto ela não tinham experiência naquilo, mas naquele momento acabou ocorrendo. Né? Eles acabaram fazendo uso do entorpecente, eles só lembram até aquele momento. Dali por diante eles não lembram mais. Mas por volta das 4h20 da madrugada, as câmeras de vídeo monitoramento do Parque Morro da Pescaria registram o desespero da namorada. A noite, que seria romântica, não estava terminando bem. Com a roupa de banho, ela busca ajuda. Fala com o vigia do parque, se mostra desnorteada e faz uma ligação. A ajuda começa a chegar tempos depois, quase por volta das 5 horas da manhã. São os familiares dele e dela, o padrasto de um deles. O outro é o vigia do parque, que presta ajuda levando o padrasto em uma moto. Nesse interim, várias ligações são feitas aos CIODs, inclusive pela mãe da estudante que pede ajuda. Aqui as versões sobre o que aconteceu começam a aparecer. Em uma das chamadas feitas, informa a presença da namorada. E nesse outro aqui, que ela teria saído do local. Nesse outro chamado, a informação de que Gabriel teria caído sobre uma garrafa de vinho. Os chamados só terminam quando o socorro chega. Às 6 horas, os profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros entram no parque para o resgate. Já encontram Gabriel assim, sujo de areia, com a barriga aberta, coberta por uma canga de praia. Poucos metros ao redor, descobrem parte do intestino que foram retiradas do corpo. Gabriel é retirado do local com a ajuda de um quadriciclo do parque. O que as imagens não mostram, mas o próprio advogado da família confirmou, é que esse crime aconteceu mais cedo. É que desde 1h30 da manhã, a mãe da jovem estava à procura dela. E esse desespero foi acompanhado por pessoas que estavam aqui na praia, que inclusive viram quando a mãe tomou essa trilha aqui, subindo o morro, para tentar encontrar a filha. Uma testemunha deu um depoimento exclusivo para a nossa equipe, relatando todo o drama da mãe à procura da filha. Disse, inclusive, que por 2 vezes a mãe da jovem viu uma viatura da Polícia Militar passando por aqui e em nenhum momento abordou a PM para ajudar nessa busca. Eu falei bem assim, a viatura passou 2 vezes pela senhora, por que a senhora não acionou a viatura? Por que a senhora não parou eles, já que a senhora estava pedindo socorro? Não, eu não vi não, segundo ela. Eu falei, não senhora, passou 2 vezes pela senhora a viatura. Aí ela falou bem assim, eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, tem uma viatura lá embaixo, parada na próxima à Praça da Paz. Ela falou, eu vou dar um pulinho lá. Pegou a filha dela e saíram as 2. Elas estavam muito nervosas, entendeu? Ele também comenta as versões que surgiram no dia. Contou ainda que ao abordar a mãe e a filha não viu nenhuma lesão na jovem, apenas sangue na roupa dela. A menina estava com um respingo de sangue, né? A roupa manchada de sangue, algum respingo de sangue, mas aparentemente eu não vi machucado nenhum nela. Ela não tinha a testa machucada, ela não tinha as mãos, pernas, o senhor não viu nada? Assim, no rosto dela não tinha machucado? Não tinha machucado algum. O homem também informa que a mãe e a filha chegaram a sair de carro do local. Saíram antes que o socorro do rapaz terminasse. Até então a moça estava envolvida junto com ele e a mãe da menina não apareceram mais. O senhor que chegou a saber se alguém mais teria entrado no parque além desse casal? Não. Só eles mesmo que entraram. Só eles. Pois é, essas são as informações que até hoje nós conseguimos apurar com relação ao fato que aconteceu aqui. Como eu disse antes, Bruna, esses homens que praticaram esse assalto e essa monstruosidade aí com esse rapaz deve ser procurado, preso, porque não pode ficar solto. Já que o advogado da família alega que, pelas informações passadas pelos jovens, eles foram vítimas de uma tentativa de latrocínio. Então, que a polícia consiga prender esse monstro e colocar na cadeia e não deixar a solta para fazer mais vítimas, não é isso? Bruna?
dúvidas. É o que a gente espera, explicação para esse caso. Suzy, minha amiga, obrigada aí pela participação, tá? Bom trabalho para você. Valeu. Gente, vamos dar uma pausa rapidinho, na volta. Homem é resgatado dentro do rio. Ele ficou com os pés presos em pedras e chegou a desmaiar. Tá aí as imagens. A gente já volta, não sai daí não. TN1 tá de volta. Um jovem de 25 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros ao entrar em um rio e ficar com os pés presos às pedras. Isso aconteceu em Linhares. Os vídeos mostram o momento do resgate. Os militares seguram um rapaz que quase é levado pela correnteza forte. Em alguns momentos, ele chegou a ficar submerso. Bastante cansado, a vítima ainda desmaiou 2 vezes durante o resgate. Cordas são amarradas para auxiliar o trabalho que durou mais de 2 horas. Os bombeiros precisaram utilizar um expansor para afastar as pedras que prendiam a vítima no rio. Em seguida, ele é retirado do local. O homem estava com o tornozelo machucado e precisou ser levado para o hospital. Agora, que horas são? 1h06, hora de terminar o TN1. Beijo enorme para vocês e amanhã estou te esperando aqui, combinado? Até lá, tchau, tchau.